harakiri, o que literalmente significa cortar a barriga. Ele fincou uma lâmina em um dos lados do abdômen e cortou na horizontal. Então, fez um segundo corte de cima para baixo, garantindo uma morte lenta e agonizante. O ato foi tão incrivelmente doloroso e exigiu tamanha coragem que serviu como prova de que estava tirando a própria vida para preservar a honra e não por covardia. Tametomo não foi o primeiro guerreiro a tirar a própria vida desta forma, mas seu nome é o primeiro associado ao ato. Nos séculos seguintes, o harakiri, também conhecido como seppuku, se tornaria comum entre os samurais derrotados e se transformaria em um ritual complexo e repleto de regras. Incluiria até um segundo participante armado com uma espada. Ele seria o responsável por decapitar o homem à beira da morte para abreviar seu sofrimento. There are some people who believe there are only 3 proper ways to cut. One would be one horizontal line, at which case his second would probably behead him. The second would be 2 crossing lines. Again, everything would be in the lower abdomen. The third would be 3 horizontal lines, the third being the most difficult. If you imagine cutting across and pulling up, cutting across again and pulling up, cutting across back this way. And that might be enough for a man just to die, just to expire there. A lot of theories as to why this particular form of suicide becomes popular. Japanese language and Japanese culture has a lot of expressions dealing with the belly as the kind of center of emotions and such. The same way that English speaks of somebody with a big heart or a black heart, Japanese will speak of someone with a big belly or a black belly. And so there may be something to the idea of ripping your belly open and saying, see, it's not black. Nos anos seguintes à morte de Tametomo, seu sobrinho, Yoritomo, levou o clã Minamoto à posição de maior potência militar do Japão. Em 1192, o imperador nomeou Yoritomo como shogun, um título dado aos generais que eram enviados para aplacar os bárbaros nas fronteiras do império. O título sempre tivera caráter temporário, mas Yoritomo o tornaria permanente. Como líder militar supremo do Japão, Yoritomo exercia mais poder prático e administrativo do que a própria corte imperial. Eventualmente, a situação política do Japão tornou-se similar à da Inglaterra moderna, na qual o soberano real é apenas figurativo, enquanto o parlamento e o primeiro-ministro realmente governam. Para escapar do ambiente político de Kyoto, Yoritomo montou um governo paralelo dirigido pelos samurais em Kamakura, pouco ao sul da Tóquio atual. Mas este governo comandado pelo shogun, ou shogunato, nunca derrubou o imperador completamente. Isto seria impossível. The emperors were not really seen as having political authority. The emperors were more seen as the high priest of the country. You could compare the emperors to a certain extent with the popes of Europe. I mean, you can go and kill a king, but to kill a pope is a problem. Because he is the source of authority, of religious authority, and the political leadership needed that religious authority, without which they couldn't rule. Apesar do sucesso de Minamoto e Yoritomo, a paz no Japão não duraria. Como um velho samurai sabiamente aconselhou, após a vitória, aperte o fecho do capacete. As disputas entre os clãs continuariam e outra ameaça, desta vez um inimigo externo, despontava no horizonte. Noite no History. Em 1274, o Japão encontrava-se diante de uma grande ameaça. O regime mongol que conquistara a Coreia e a China ao longo do século anterior pretendia novamente expandir o império. Seu líder, o lendário Kublai Khan, escreveu ao imperador japonês informando-lhe que os mongóis esperavam receber tributos e impostos do Japão. O imperador não respondeu a Khan. Enfurecido, o líder mongol enviou uma frota de navios de guerra para ensinar uma lição aos rebeldes. It's the only time between the early 500s and the 20th century that Japan was invaded by a foreign power, and one of only 2 times that the Japanese warriors actually fought
a foreign enemy. A frota mongol zarpou da península coreana com centenas de navios e milhares de homens. Eles aportaram na baía de Hakata, na ilha japonesa mais ao sul. Os samurais enviados para enfrentá-los não teriam uma recepção amistosa. Eles encontraram uma forma de batalha muito diferente. A luta samurai neste período era extremamente ritualizada e consistia em duelos de arco e flecha a cavalo. Orgulhosos oponentes montados enfrentavam-se em disputas de combate individual. Os mongóis, por viajarem de navio, não tinham cavalos e lutavam a pé. Muitos com espadas e lanças, eles se concentravam em unidades compactas e atacavam. Usando este método, feriam mortalmente os cavalos dos samurais. Para aumentar o choque, eles utilizavam explosivos à base de pólvora. So these sounds made the samurai horses panic. And so samurai had to withdraw to the capital in Kyushu. Ao fim do dia, os mongóis dominavam o campo de batalha, mas aparentemente não sabiam que haviam vencido. Talvez acreditando que os samurais buscariam reforços e atacariam à noite, os mongóis retornaram aos navios e zarparam. Por enquanto, os samurais estavam a salvo. No entanto, eles temiam ser derrotados outra vez e tomaram medidas preventivas. The Kamakura government basically constructed walls along every beach where sizable forces could land. And these walls that could extend for miles. They'd be about sometimes several feet high, several feet wide, and they'd be about 20 feet behind the beaches. Foi uma boa ideia, pois os mongóis retornaram. 7 anos depois, Kublai Khan reuniu uma armada com milhares de navios e dezenas de milhares de soldados. A construção dos muros valeu a pena. A segunda armada mongol foi obrigada a se manter navegando por semanas, consumindo os suprimentos, enquanto procurava um lugar para aportar. Enquanto isso, os japoneses previam uma batalha terrível. Eles se preparavam para a luta e rezavam. Por coincidência, suas preces foram atendidas. A natureza interveio. A maior tempestade do século destruiu centenas de navios mongóis. There was a typhoon. It did hit and it did destroy one whole fleet. I just say the typhoon was the end point of a defeat long in the making. That's how I look at it. It didn't cause the defeat, it just finalized the defeat. Este tufão é a origem da palavra kamikaze. Os samurais que enfrentaram os mongóis haviam pedido a ajuda das divindades shintoístas. Basicamente, o shintoísmo é uma mistura de adoração à natureza e aos ancestrais. Para os guerreiros, a tempestade foi enviada pelos deuses. Por isso, a chamaram de kamikaze, ou vento divino. Para manter o favor dos deuses, pois esperavam que os mongóis tentassem novamente, tanto a corte imperial quanto o shogunato de Kamakura encomendaram uma série de rituais de oração nos templos shintoístas e budistas de todo o país. Como parte do esforço de guerra, também tentaram evocar outra forma de poder espiritual. Para os samurais, a importância da espada era fundamental. Acreditava-se que elas possuíam qualidades espirituais únicas. Por isso, os grandes mestres receberam ordens de fazer lâminas para templos e altares, como amuletos de boa sorte. The process of making the sword, it's not simply pounding out the metal. It was actually a religious experience as well. Often we hear about smiths who meditate, who pray, who recite sutras while they're making the sword. I have one particular sword. He meditated for 100 days underneath a waterfall in the freezing winter before making the sword. So the idea was to purify not only his technique, but his mind, body, and soul. And that was all put into the process of making each blade. This is a great tradition, really fascinating. As espadas japonesas antes do século VII tinham a lâmina reta e fio duplo. Com este formato, eram mais adequadas para estocar do que para cortar. When the sword hits something, there is an impact. With the straight-edged sword, that impact comes straight to the hand. But the design of the arched sword makes the impact less. Outro benefício da espada curva é a facilidade em tirá-la da bainha quando carregada na cintura.
Para aproveitar estes benefícios, as espadas japonesas gradualmente ganharam uma curvatura cada vez maior. The sword took its final shape in the mid to late 7th century. This is the curved single-edge blade. From this time, maybe we can count over 40,000 smiths throughout the history of Japanese sword making up to the present day. Talvez o ferreiro mais renomado de todos tenha sido um homem chamado Masamune. Ele viveu há cerca de 750 anos, na época da segunda invasão mongol. Na época, foi um dos ferreiros convocados a fazer espadas de boa sorte para impedir que os mongóis retornassem. Deve ter funcionado, pois os mongóis nunca mais ameaçaram o Japão. Por incrível que pareça, o legado de Masamune sobrevive. Yamamura Tsunahiro, um ferreiro moderno, pertence à 24ª geração da linhagem de Masamune. Nesta oficina rústica em Kamakura, ele e diversos aprendizes continuam forjando verdadeiras obras de arte do modo tradicional. Trabalhando em conjunto, os alunos brandem os enormes martelos que moldam o aço quente, enquanto o mestre desfere golpes leves para guiá-los. Where I am sitting, in musical terms, is the conductor's chair. And with the hammer in my hand and gestures, I signal where to pound and how fast or slow. Ao longo do processo, Yamamura rola a massa de metal sobre cinzas de palha para adicionar carbono. A quantidade de carbono em uma espada determina sua flexibilidade. By folding and refolding the metal over and over again, we strengthen it. That's the purpose of the process. O ácido bórico, inserido em cada dobra, remove o oxigênio e impede a corrosão entre as camadas. O processo todo leva cerca de 2 semanas, uma longa espera para um cliente ansioso. The most frequent clients are collectors, also ones who have a specific purpose, or ones that experienced something for the first time, something worthy of commemorating, for which they want a sword for protection. That is common as well. For instance, a protection sword for the newly born grandchild or the newly rebuilt home. Those kinds of requests are common. Ao dizer o que sente quando tem nas mãos uma de suas lâminas finalizadas e autografadas, Yamamura admite sua imensa satisfação. It is the proof that I'm alive. When I put my name into a sword, it's going to remain there for about 1,000 years. And that's proof I lived in this age. Realmente, espadas criadas por seu famoso ancestral encontram-se ainda hoje em coleções particulares, passadas de geração em geração através dos séculos após as invasões mongóis. Ao longo dos anos, esta arma simples, mas elegante, se tornaria um instrumento tão valioso de proteção pessoal e um componente tão importante da identidade do guerreiro que ficaria conhecida como a alma do samurai. A busca pelo melhor atirador do país começou há 1 ano. Não apenas com uma arma, mas com qualquer arma. Nesta temporada, um desses competidores vai tentar realizar o melhor tiro da história. Atiradores, vão! Isso nunca foi feito antes. 16 dos melhores atiradores foram selecionados. E agora eles têm uma chance única.